Trouble if you talk to Isabel? Tem que puxar todo mundo pra lá. Pode mudar pra cá. Da tradutora. Então, A gente muda pra cá. Então, a gente tem que mudar pra lá. Você tá... O que foi? A gente só vai mudar pra lá. O câmbio por lá. Vai ficar aqui. Será no telefone. Tá. Tem esse câmbio para já. Para cá. Pegar ali o cabo. Esse é o casaco dela, né? Como é que é? Hein? Nessa ou nessa? Aqui. Começou? Bom dia a todos. Bom dia. O encontro hoje com o tema os direitos humanos e a desumanização da psiquiatria. Esse encontro promovido pelos dois fóruns, Fórum Permanente de Direitos Humanos, que eu presido, e o Fórum Permanente de Direito e Saúde, presidido pela juíza Isabel Coelho. E integra também a mesa o professor Paulo Amarante, da Fiocruz, que faz parte também do núcleo do Fórum Permanente de Direito e Saúde, e tem já há vários anos prestado uma grande contribuição aqui na Emerge, na discussão da psiquiatria vinculada aí à garantia dos direitos humanos. E hoje temos a presença da professora Olga Runciman, e eu vou passar a palavra logo para a Isabel Coelho, para ela fazer a apresentação da professora Olga. A professora Olga ela vai falar em inglês e a tradução da Natália concomitante, né? Então, Isabel. Bom dia a todos. A gente só está esperando aqui para instalar o laptop dela, porque ela vai fazer uma apresentação com PowerPoint. Mas ela falou agora, a gente esteve num fórum em João Pessoa, nesse feriado, e no último sábado ela deu uma palestra lá, e é impressionante, assim, vocês vão ficar impressionados tanto com o depoimento dela, quanto com o conteúdo que ela tem para passar, né, sobre essa desumanização na psiquiatria, e, né, e como você pode humanizar, né? Estou vendo aqui do Hamilton, do Harmonia Enlouquece, super popstar, tudo bom? E eu vou passar, então, a palavra para o Paulo para ele apresentá-la melhor, porque sabe dos detalhes, mas é impressionante a história. Bem, obrigado, bom dia. Primeiro quero dizer da satisfação de mais uma vez estar aqui nessa casa. Eu vim explicando isso para a Olga e para o Robert Whittaker, que está aqui, um jornalista norte-americano, premiadíssimo por seu trabalho sobre a indústria farmacêutica, a medicalização da vida cotidiana. Ele vai falar amanhã, às 14 horas, na Escola Nacional de Saúde Pública, aberto também a todos que interessados, né? E está aqui presente com o desembargador Sérgio Verani. Para mim é uma honra, assim, a importância, o simbolismo do Sérgio Verani no campo jurídico, não é? Um dos mentores aí, um dos fundadores das lideranças mais importantes pela democratização do campo jurídico. A sua luta aí no movimento antipenitenciário, no movimento antimanicomial, no movimento pela liberdade democrática, os direitos, né? Então, eu acho que é um momento histórico. E essa casa, a gente está na possibilidade de estar falando fundamentalmente para um público ligado ao campo do direito, né? Que é uma das áreas mais fundamentais, né?
a dimensão jurídico-política da reforma psiquiátrica, é fundamental a gente ter pessoas que consigam vislumbrar a luta por direitos humanos nessa área de uma maneira diferente. Que a gente vê muitos juízes pedindo internação, determinando internação compulsória, determinando exatamente aquilo que a gente critica. Então, é muito importante quando a gente consegue trazer o nosso pensamento, assim como fazemos com o Ministério Público e com a Defensoria Pública. Vamos estar nesse mês ainda na Defensoria. Eu tenho também realizado um trabalho lá de defender, de mostrar que defender os direitos do cidadão não é pedir a sua internação. Estamos defendendo aí os direitos de outros setores, de outros segmentos, né, e não a das pessoas exatamente. Então, para mim, é muito importante. Desculpe, eu só iria apresentar a Olga, mas eu queria falar dessa minha satisfação e também de estar, ser convidado, né, ter feito a primeira sessão de honra aqui do Fórum Permanente de Direitos e Saúde, pelo qual fui homenageado também aqui pelo professor Dr. Sérgio Verani e pela Isabel Coelho, os demais membros do Fórum, e da importância que eu vejo isso. Eu acho que é realmente fundamental. Muitos países, eu falava isso com a Olga e com o Robert, com o Bob aí, a gente chama ele de Bob, já ficamos íntimos, né, amigos, não tem um trabalho político como nós conseguimos estabelecer com o setor jurídico, né, que é tão fundamental, um ator tão fundamental para a reforma psiquiátrica, para a luta antimanicomial, para a defesa dos direitos das pessoas com transtorno mental. Então, é uma honra estar aqui e trazer os dois a essa casa. Hoje, com a apresentação da Olga Hansemann. A Olga é uma enfermeira psiquiátrica que esteve internada, passou por uma experiência que necessitou a internação, e, a partir dessa experiência, ela vai contar isso. Eu não vou falar tudo, antecipar, porque é muito importante o seu depoimento, a sua forma como ela reverteu isso em favor de uma outra maneira de pensar a psiquiatria, o sofrimento mental, ou, sei lá, que nós chamamos necessariamente de sofrimento, se explica o que é isso, né, o chamado transtorno mental também não explica, a esquizofrenia também não explica, ela vai dizer isso. Na última instância, não são nada mais do que palavras. Palavras que não dizem muitas coisas, né? Que aparentemente tomam o caráter de conceito e a gente vai utilizando, naturalizando, reproduzindo, e, de repente, parece que existe aquilo, e aquilo são coisas variadas na vida dessas pessoas, que nós, quando padronizamos, nós padronizamos também a relação, o tratamento, né? E acaba que a gente massifica toda aquela forma de contato e de entendimento. Então, a partir daí, a Olga é uma das responsáveis no mundo por criar outras experiências, né? A experiência de desmedicalização, desfarmacologização. Desmedicalização, quando a gente fala isso, a gente quer falar não só de parar de tomar remédios, né, fármacos, mas de pensar o fenômeno como para além da saúde. Existem coisas que o discurso médico, o modelo científico, a racionalidade científica não dão conta. E a gente acaba achando que a ciência explica tudo. No campo da psiquiatria, especificamente, nós vemos a fragilidade epistemológica dessa área. É uma área que tem muitos pressupostos, muitas hipóteses, mas muito pouca comprovação empírica. E aí nós nos reportamos aos livros, ao trabalho e à consolidação dos trabalhos científicos que o Robert Taquet faz e que nós acabamos não conhecendo, porque esse tipo de produção científica que critica o cientificismo da psiquiatria biológica ou dita biológica financiada pela indústria farmacêutica não chega às revistas, não chega aos livros quase, ou não chega à divulgação, porque a divulgação científica nos congressos, nas revistas, nas publicações e na mídia são fortemente determinadas pelo poder econômico da indústria farmacêutica. E essa desmedicalização, então, é mais do que um processo de parada ou de transformação do uso de medicamentos, mas existe também
um campo que é o não tomar o medicamento ou tomar de uma outra forma, que a gente entende que tudo é remédio, né? E, além disso, a criação de outras formas de protagonismo social, protagonismo político das pessoas com transtorno mental, que começam a se organizar para reorganizar a vida. Então, um exemplo disso clássico, hoje muito pouco conhecido no Brasil ainda, são os hearing voices, os ouvidores de vozes, pessoas que, a ter experiência que a psiquiatria chama de alucinação auditiva, ouvir vozes, passam a recusar o uso simples, pura simplesmente, da medicação psiquiátrica, porque passam a considerar que o uso dessa medicação pode piorar a situação, pode piorar o desenvolvimento dessa experiência, e passam a fazer autogestão em grupos, coletivos, dessas vozes, falando uns com os outros do que elas significam, tentando entender o significado dessas vozes. Ninguém ouve voz, e a voz não fala alguma coisa sem significado. Cada uma tem o significado na sua história de vida, né, na sua trajetória. Não são meras distorções do pensamento, não são algo que deve ser apagados, corrigidos, superados, né, como a ideia da psiquiatria, que tem que retirar o sintoma, extrair o sintoma como uma ideia de defeito, de erro, de desrazão. E sim que tem um significado na nossa trajetória, assim como nossos sonhos, nossos atos falhos, tudo aquilo que a gente faz. E essa experiência Hearing Voices é hoje uma das mais revolucionárias e bem-sucedidas do mundo. E nós conhecemos no Brasil muito pouco. Então, é com muita satisfação que a gente está aqui trazendo a Olga, que vai nos colocar nessa experiência. Por fim, a experiência que nós chamamos, usamos falar em inglês, mas é o diálogo aberto, do Open Dialogue, experiência originalmente criada na Finlândia, que também reúne todos esses pressupostos da desmedicalização, da relação diferenciada com a experiência psíquica, com a organização de grupos de ouvidores de vozes, né, de não realização de medicalização na crise, que o Robert também nos apresentou, e foi a partir dele que nós conhecemos a Olga, essa experiência do Open Dialogue, e que é uma experiência que nos traz também muita inovação no Brasil, que é um país que tem um processo psiquiátrico, de reforma psiquiátrica muito importante, né? Então, acho que nós estamos abrindo, com esse fórum que tivemos no João Pessoa, que trouxemos esses e outros convidados. Quero registrar também a presença da professora Silva Portugal, que eu estou vendo daqui, que é de Coimbra. Silva Portugal, que é de Coimbra. Né, Silva? Que é portuguesa de Portugal mesmo, leva o nome de Portugal no nome, e é de Coimbra. Trabalha com o nosso grande amigo lá, professor Boaventura de Souza Santos, também uma referência conceitual, política, importantíssima aqui para o Brasil, inclusive na área jurídica, né? É um dos autores mais bem conhecidos na área jurídica, nessa nova dimensão do campo jurídico, e tanto o fórum lá em João Pessoa, da Associação Brasileira de Saúde Mental, quanto a esse fórum permanente aqui. Acho que eu já falei demais, deu tempo, inclusive, de instalar o computador. Eu também estava fazendo uma certa, né, estratégia aqui, mas é com muita honra, muita emoção mesmo que eu estou aqui. Eu acho que é uma das representações mais importantes para nós, é o fato de podermos falar para uma plateia, um público especialmente dirigido ao campo jurídico, trazer essa dimensão da luta antimanicomial, da reforma psiquiátrica que nós estamos fazendo. Muito obrigado, Isabel, Sérgio Verani, a Olga, e ao lado ali da Olga está a Natália, que é a tradutora. Como a Olga vai falar inglês, nós convidamos uma tradução para fazer tradução consecutiva, né? Fala uma frase, uma ideia, e depois a tradução, que muitos não teriam a mesma facilidade, né, de que outros, de entender o inglês. Então, muito obrigado, Isabel. Nossa, a improvisação do Paulo, eu anotei uma folha aqui, no meu caderninho. Improvisou bem. É. Só
Pode começar? Então, Paulo Amarante, muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Então, posso passar a palavra já para a professora Olga? Então, com a palavra, professora Olga, quem agradeço mais uma vez pela presença de estar aqui. Palavra para a Olga e para a Natália. Hello? Hello? It's not on? This way? Oh, okay. Well, thank you very much for inviting me. It's a great honor to be here today. Muito obrigada. Está ligado, não? Cadê o coisa aí? Alô? Hello? Ah, agora ligou. Meu tá também? No. Agora está. Não. Põe para cima. Alô? Ah. Bom dia. Então, ela está agradecendo por terem convidado para vir aqui hoje. É um prazer estar com vocês hoje. So I'm going to be talking from another perspective than most people usually hear. Eu vou falar de outra perspectiva que não é a que as pessoas geralmente ouvem. And I'd first like to introduce myself. I am a psychiatric nurse, and I'm also today a psychologist. Eu gostaria primeiramente de me apresentar. Eu sou uma enfermeira psiquiátrica e hoje em dia também atuo como psicóloga. And I'm also part of the Hearing Voices movement, so I'm also on the board for Intervoice, and I've also started up the Danish Hearing Voices Network. Eu também sou parte da diretoria do programa chamado Hearing Voices, Ouvindo Vozes, e também estou como parte da equipe da Intervozes. But I'm also a psychiatric survivor. E eu sou, acima de tudo, uma sobrevivente psiquiátrica. I have worked for many years as a psychiatric nurse before I became a patient in the same system. Eu trabalhei por muitos anos como uma enfermeira psiquiátrica antes de me tornar uma paciente no mesmo sistema. This has had a profound effect for me and has changed my life. Isso teve um efeito profundo em mim e mudou a minha vida. Because that was when I suddenly saw how my job was, but from the other side. Porque eu tive a oportunidade de saber como o meu trabalho era, mas só que do outro lado agora. I've heard voices since I was a child. Eu ouvia vozes desde que eu era criança. But when I began to have problems with my life, and that was mainly due to flashbacks from things that have happened. Eu comecei então a ter alguns problemas na minha vida, principalmente devido a flashbacks que eu tinha de coisas que já tinham acontecido no passado. I ended up in the psychiatric system for 10 years, heavily medicated. E eu acabei ficando internada no sistema psiquiátrico por 10 anos, altamente medicada. And I was defined as a chronic schizophrenic. E eu fui diagnosticada como uma esquizofrênica crônica. And in fact, I was considered so chronic that I got the highest pension that you can get in Denmark. Na verdade, eu fui considerada uma paciente tão crônica que eu recebia a pensão mais alta que você pode receber por doença na Dinamarca. Because I was considered that there was no possibilities of any possibility of working at all. Que consideraram que eu não teria possibilidade de trabalhar novamente nunca na minha vida. So why am I going to be holding this talk today? Eu vou falar agora por que eu estou fazendo essa palestra para vocês hoje. Because there's a clash between what psychiatry, when they use forced treatment and force, they see it as help. Porque há um conflito no que nós vemos hoje com a psiquiatria e o que eles chamam de tratamento forçado, que é considerado ajuda, uma assistência. And the patients who see force treatment as torture. E os pacientes que acabam vendo esse tratamento forçado como uma tortura. And then the law. E também um contraste com a lei. And this isn't to mention the fact that the whole of the science of psychiatry is very questionable. E eu também gostaria de mencionar o fato de que a psiquiatria, como ciência, é muito questionável. I want to just start with some of the laws that we do have, and I'm starting with the Hippocratic Oath, the ones that doctors take and psychiatrists.
Gostaria de falar sobre algumas das leis que nós temos e, primeiramente, eu gostaria de começar com o juramento hipocrático, que é o juramento que os médicos fazem. And I've chosen sort of 3 of the oaths, which I'm going to be basing my talk on. E eu escolhi aqui nesse slide 3 dos juramentos que vão basear a minha apresentação hoje. And the first one is regimes for the good of my patients. O primeiro deles seria prescrever regimes pelo bem do meu paciente. And the second one, to never deliberately do harm to anyone. E o segundo seria nunca fazer mal por vontade própria a alguém. But it may also be within my power to take a life, and that I must respect. Mas também está dentro do meu poder tirar uma vida, e isso eu devo respeitar. And meet with great humbleness. E eu entendo esse juramento com muita humildade. These are the 3 that as I said, you'll be seeing them throughout my talk. Como eu falei, esses são os 3 juramentos que vão basear a minha fala. Vocês vão vê-los durante a minha apresentação. I also want to mention the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Também vou mencionar a Convenção dos Direitos de Pessoas com Deficiências, Which is one that we are supposed to be respecting all over the world. a qual deve ser respeitada por todo mundo. And I want to mention especially Tina Minkovic, who is also a psychiatric survivor. Gostaria também de mencionar a Tina Menkovic, que também é uma sobrevivente psiquiátrica, Who along with some others, but she was the main actor for this, creating this law and our rights. Entre outras, ela foi uma das principais criadoras dessa lei e criadoras dessa Convenção de Direitos. And I want to focus on this, an absolute ban on all forced and unconsensual medical interventions against persons with disabilities. Gostaria que vocês se focassem aqui nessa parte que está salientada na citação, que é banido absolutamente qualquer intervenção médica forçada e não consensual contra pessoas com deficiências. I don't, of course, know how things function here in Brazil, so I will be using my country, which is Denmark, and also some of the other countries that I visited in Europe. But in Denmark, we do not abide by this law, even though we have signed papers saying that we will. Não tenho certeza como as coisas acontecem aqui no Brasil, mas eu vou falar do ponto de vista da Dinamarca e outros países que eu visitei na minha pesquisa. Mas na Dinamarca eu posso dizer que lá essa lei, especialmente essa parte, não é obedecida, ainda que nós tenhamos papéis assinados que digam isso. But of course we are trying. Mas é claro que nós continuamos tentando. Then there's of course human rights. E é claro, os direitos humanos. Which is something that we are all entitled to. Que todos nós temos direito a ter. So, and of course I think you working here, you know it very well. E eu acredito que vocês trabalhando aqui conhecem muito bem os direitos humanos. But psychiatry has created its own laws, Mas and they circumvent all others. Mas a psiquiatria acabou criando as suas próprias leis, e elas estão acima de todas as outras. So now, if we look again, this is a photograph that has just recently been taken from Spain. I'm doing quite a bit of work in Spain at the moment, as Spain is going to be the host for the 7th World Congress on Voice Hearing. So people will be coming from all over the world. So there's a great deal of activism going on at the moment. And this is a photograph. Oh, sorry. Yeah. Essa foto foi tirada na Espanha. Eu tenho feito algum trabalho na Espanha, pois a Espanha vai ser a sede do 7º Congresso Mundial para ouvidores de vozes, para o movimento Voice Hearing. E essa foto, como vocês podem ver, foi tirada na Espanha. Eu vou explicar um pouco sobre ela. And this photograph was taken from a hospital for adolescents and young people. Essa foto foi tirada num hospital para jovens e adolescentes. And this has created it's been put on Facebook and has created a great deal of discussion, and the hospital has not been very happy that this photograph came out. Essa foto foi colocada mais tarde no Facebook e ela criou muita discussão em relação aos métodos desse hospital, e como vocês podem imaginar, o hospital não está muito feliz com essa repercussão. Natália, só uma coisinha, as pessoas estão entendendo qual é a foto, que talvez a imagem
Essa foto vocês conseguem ver? Está muito boa. São correias? Não, são correias penduradas. Ok? Ah, okay. Yes, good, good, yes. These are belts that are used to tie down the young people, but these are belts that, systems that you find in many hospitals, including in Denmark, of course. Essas são correias utilizadas para prender esses jovens às suas macas. São correias também muito utilizadas na Dinamarca. And again, if we refer back to, for the good of my patients, is this treatment? Então, como a gente já viu ali nos juramentos que foram mencionados anteriormente, pelo bem dos meus pacientes. Seria esse um tratamento pelo bem dos pacientes? Also, just a couple of weeks, 2.5 weeks ago, I was in Spain speaking at a very big conference for nurses, and the pharmaceutical company was financing it as well. Há 2 semanas e meia eu estive na Espanha falando numa conferência para a parte de enfermagem para enfermeiras, e a indústria farmacêutica também estava financiando essa conferência. And they were advertising a new form of drugs. Eles estavam lá fazendo a propaganda de um novo tipo de medicamento. This one functioned as a spray, like an asthma spray, which works very, very quickly, in fact, quicker than injections, I was told by the Esse man. medicamento, ele funciona como um spray, como se fosse uma bombinha de asma. E ele funciona muito mais rápido do que um medicamento através da ingestão, uma pílula, por exemplo. However, the advertising, as you can see, I'm sure many of you speak Spanish, but paciente agitado, the agitated patient, and then it put agitation, agresividad, violencia. That was the advertising. Acredito que muitos de vocês falem espanhol, estejam entendendo ali o que diz na propaganda desse medicamento, né, para pacientes agitados, e logo embaixo nós podemos ver agitação, agressividade e violência. Então, essas palavras eram contidas na propaganda para esse novo medicamento. Is this discrimination or is this help? Isso seria considerado, então, uma discriminação ou uma ajuda? And for the good of my patients. E onde está o bem do paciente? There were certainly some nurses who didn't particularly like this advertising. Houve algumas enfermeiras no local que não gostaram muito desse tipo de propaganda. And they thought it was discrimination. E elas consideravam, sim, discriminação. So when they went home in the evening, elas foram embora depois da conferência. They put tape across the words. E as pessoas que estavam anunciando foram embora após a conferência, e essas enfermeiras que não gostaram muito desse medicamento colocaram uma fita em cima dessas palavras. And again, what do you think? E novamente, o que vocês acham? This is taken from a video in Denmark that shows, it's a video to teach people how to force medicate patients who don't want their medication. Essa foto foi tirada de um vídeo na Dinamarca, onde eles ensinam os funcionários do hospital a como medicar as pessoas à força, quando esses pacientes não querem tomar o seu medicamento. I've just made a clip, but again, is this treatment? What do you think? Mas, novamente, o que vocês acham? Isso é um tratamento para um paciente? And again, it's for the good of my patients. E, novamente, de acordo com o juramento, isso acontece para o bem do paciente. Medication. It's the most taboo subject in the whole of psychiatry. Certainly in Denmark, it is almost like you are not allowed to even mention the word. O medicamento é considerado o maior tabu na psiquiatria, principalmente na Dinamarca. Você nem é permitido que você mencione a palavra medicamento. Unless it's positive. A menos que seja de uma forma positiva. If it is discussed, it provokes the strongest emotional reactions, both with patients and with psychiatry. Ela provoca, essa palavra medicamento provoca a maior resposta emocional, tanto dos pacientes quanto daqueles que prescrevem o medicamento. And it's also the most contentious, because the science is very debatable. Is it a myth, something else? And I can recommend Bob Whittaker,
who has written a great deal about this and written about the science from reputable research. E ela também é a palavra mais contenciosa, porque o medicamento é uma ciência, ou é um mito, ou é alguma outra coisa. Mas é muito debatida a ciência contida nos medicamentos, e para isso eu indico a referência do Dr. Robert Whittaker, que escreveu bastante sobre isso, com várias pesquisas feitas. I'm also going to talk a little bit about forced medication. For many patients, that is the worst. Também vou falar um pouco sobre a medicação forçada, e para muitos pacientes essa é a pior forma de medicação. The staff tend to think that putting people into belts is the worst, but I think that is because it's most visible for them. Os funcionários dos hospitais tendem a pensar que amarrar as pessoas às suas macas é a pior técnica, mas eu acredito que eles achem isso porque isso é mais visível para eles. People who have the diagnosis of schizophrenia, and I'll be coming into more detail about that, often carry dreadful stories of trauma. As pessoas que recebem esse diagnóstico de esquizofrenia, elas acabam carregando uma história de vida muito ruim. Eu vou entrar em detalhes em relação a isso um pouco mais tarde na minha apresentação. They're also the group that is most likely to have experienced sexual abuse. E eles também são o grupo que mais tende a ter experimentado na vida o abuso sexual. And they're also the group who is most likely to experience forced medication and massive medication compared to many other diagnoses. E eles também são o grupo que tende na hospitalização a experimentar a medicação forçada e a medicação massiva, muito mais do que outros grupos que são diagnosticados com outras doenças. So when people are forced medicated, for many of these people, it is an experience of being assaulted again. Many will describe it as being raped again. E quando as pessoas que recebem essa medicação forçada descrevem como elas se sentem em relação a isso, muitos descrevem que parece que elas estão sendo abusadas novamente ou estupradas novamente. To have a substance forced into their bodies against their will. É como se eles tivessem uma substância sendo forçada dentro do corpo deles contra a sua vontade. And again, is this help? E novamente fica aí a questão, isso ajuda? I'm going to be focusing a bit on my thesis, which I was looking at how people experienced medication from a patient point of view, rather than from the psychiatric point of view. Vou me concentrar também na minha apresentação, na minha tese, que ela engloba como as pessoas experienciam essa medicação no ponto de vista do paciente, não do ponto de vista do médico. And I did qualitative interviews of people who were satisfied taking their medication, people who were still taking medication but dissatisfied, and people who were finished taking medication and no longer a part of psychiatry. E eu realizei algumas pesquisas qualitativas com pessoas que ainda estavam tomando medicamentos e estavam satisfeitos com isso, pessoas que estavam tomando medicamentos e não estavam satisfeitos, e pessoas que já tinham abandonado esse medicamento e abandonado o tratamento psiquiátrico. So this was what I was just describing, the purposes of the discrepancies between people who actually take the medication contra psychiatry. E o propósito do meu estudo é discutir as discrepâncias entre as opiniões daquelas pessoas que tomam o medicamento contra aqueles que prescrevem o medicamento no sistema psiquiátrico. Now this is based on studies in Denmark, but what can a schizophrenic expect? And when I say schizophrenic, it's always like this. E esse estudo é baseado na Dinamarca, mas nós vamos discutir aqui o que o esquizofrênico pode esperar de seu tratamento. Quando eu digo esquizofrênico, por favor, sempre entre aspas. But I suspect the numbers will be similar here. Mas eu suspeito que os números sejam bem similares aos do Brasil. But you can expect a shortened life, on average 22 years in Denmark, 25 in the UK, US and other countries.
Vocês podem esperar de esquizofrênicos uma expectativa de vida diminuída, 22 anos na Dinamarca e menos 25 anos em países como os Estados Unidos. A high youth mortality rate. Alto índice de mortalidade na juventude. There's been a study done in Denmark which looked at men and women between the ages of 18 and 30. Houve estudo feito na Dinamarca que analisou homens e mulheres entre as idades de 18 e 30 anos. And for every one person who died in the normal population, para cada uma pessoa que morria na população considerada normal, 14.4 were dying in the group homes. 14.4 pessoas morriam numa casa de vida assistida, uma casa de apoio. And 13.9 in the hospitals. E 13.9 morriam dentro dos hospitais. This was a very large piece of research that was looking at something else, but in the research these numbers were there. Essa pesquisa ela era bem grande, ela abordava também outros tópicos, mas dentro dessa pesquisa havia essas estatísticas. And of course, a typical schizophrenic will experience a marginalized life on the fringes of society. E é claro que um esquizofrênico também experienciaria a vida marginalizada, à margem da sociedade. We have a professor, Peter Gutcher. He's been writing quite a bit about this, and he's creating a lot of discussion in Denmark. He is the professor and has started of the Nordic Cochrane Institute. In other words, he has focused on research. Temos um professor na Dinamarca que tem estudado bastante sobre isso, Peter Gutchen. Ele fez muitos estudos na Dinamarca e também é parte de um instituto nórdico para pesquisas psiquiátricas, então ele tem desenvolvido bastante estudo nesse sentido. And he is horrified at the quality of psychiatric research. E ele ficou horrorizado com a qualidade da pesquisa psiquiátrica. Yeah, I had. See, most people carry stories. Como vocês podem ver, muitas pessoas têm histórias. Why have I got some ants here, you might be wondering. Vocês devem estar pensando por que eu coloquei formigas aqui no meu slide. They have a very organized society as well. Eles também têm uma sociedade muito organizada. They're all working in the same direction. Todos trabalham indo na mesma direção. But what happens when one is doing the opposite? Mas o que acontece quando uma formiga vai na direção oposta? He gets noticed. Ele acaba sendo notado. And I like to call this ant Bob. Eu vou chamar essa formiga de Bob. So he'll get noticed. People will start to ask, what's he doing? Então a formiga acaba sendo notada. As pessoas começam a se perguntar o que ele está fazendo. If he becomes noticed by psychiatry, se ele se torna notável para a psiquiatria, they will start to discuss him. Eles vão começar a discuti-lo. They will be trying to find out why is he doing what he's doing. Eles vão começar a tentar descobrir por que ele está agindo da maneira que ele está agindo. They will at some point begin to say, we think we know why he's doing that. E a certo ponto eles vão começar a dizer, eu acho que eu sei por que ele está agindo dessa forma. And some will even say, we know why he is doing that. E alguns até podem dizer que sabem por que ele está agindo dessa forma. They will say, perhaps, clear symptoms of schizophrenia. Talvez ele tenha sintomas claros de esquizofrenia. With paranoid tendencies, which of course originate from his genes. Com tendências paranoicas, que é claro que originam dos seus genes. It's a chemical imbalance of the brain. É um desequilíbrio químico do cérebro. And we need to start drugs immediately. E nós precisamos começar a administrar medicamentos imediatamente. And they will tell him, we have decided that you suffer from schizophrenia.
E eles vão dizer a essa pessoa, nós decidimos que você sofre de esquizofrenia. And they'll do all this E eles fazem tudo isso without asking Bob the ant, sem perguntar para o Bob Formiga, because you can't speak with ants. que você não consegue falar com formiga, né? So, and again, looking at this, never deliberately do harm to anyone for anyone else's interest. Here I'm thinking, of course, of the pharmaceutical industry. Como nós vimos nos juramentos mais cedo, nunca se deve fazer mal a alguém por vontade própria, pelo interesse de outro alguém. E vocês sabem de quem eu estou pensando, da indústria farmacêutica. The thing with psychiatric diagnosis is that compared to other illnesses that you can find in the somatic hospitals, like diabetes, Parkinson, cancer, is you can see them, you can measure them, there are physical signs for their existence. A diferença entre alguns diagnósticos da psiquiatria, a diferença entre eles e as doenças que nós vemos nos hospitais normalmente, como diabetes, câncer, Parkinson, é que essas doenças elas têm evidências claras, elas podem ser medidas, podem ser testadas. So you have symptoms and also evidence. Além dos sintomas, você tem evidências. They do not exist in psychiatry. E essas evidências não existem na psiquiatria. So psychiatry is basically based on subjective opinions from learned people E a psiquiatria, basicamente, se baseia nas opiniões subjetivas de pessoas que são escolarizadas em relação a isso. and they're making interpretations of how people are thinking, E elas, feeling and behaving. e elas fazem interpretações em relação a como as pessoas estão se sentindo e como estão se comportando. For example, when I began to have many flashbacks to my life, I've had a great deal of things happen to me as a child. Quando eu comecei a ter muitos flashbacks da minha vida, do meu passado, já aconteceram várias coisas comigo durante a minha juventude, a minha infância. And I was working, I began to get very distressed. E enquanto eu estava trabalhando, eu começava a me sentir muito perturbada por aquilo. And at one point, I was sitting across from the psychiatrist, A certo ponto, eu estava sentada de frente para um psiquiatra who said I had schizophrenia, e ele dizia que eu tinha esquizofrenia. and I said no, I didn't. Eu dizia que não, But he had more power than I did, mas ele tinha mais poder naquela situação do que eu. and I was locked away for 7 months. E eu fui hospitalizada por 7 meses. During those 7 months, before I went in, I had a job. I was studying to be a psychologist. I had friends. I had a partner. I had all the things that we value in our lives. E antes de eu ser hospitalizada, durante esses 7 meses, eu tinha um trabalho, eu estava estudando para ser psicóloga, eu tinha amigos, eu tinha um parceiro, eu tinha uma vida toda, que todo mundo tem. But when I crossed the line and was labeled a schizophrenic, Mas quando eu cruzei esse limite e eu fui rotulada uma esquizofrênica, I lost my job, I lost my studies, I lost all my friends except for one she has stuck with me throughout the years, and I lost my partner, I lost everything that I valued. quando eu fui rotulada dessa forma, eu perdi meu trabalho, perdi meus estudos, perdi todos os meus amigos, menos um, que continuou comigo durante todos esses anos, perdi meu parceiro e todas as coisas pelas quais eu tinha trabalhado durante tantos anos. I was so heavily medicated that, and many people mistake, when you're heavily medicated, they mistake it for schizophrenia. Eu estava sendo altamente medicada e muitas pessoas, quando você está sendo altamente medicada, as pessoas confundem aquilo com esquizofrenia. I didn't have worse friends than everyone else, but they just saw what they thought was an illness, which is what society and the psychiatric system tells them. E eu não considero que eu tenha amigos piores do que os outros amigos de outras pessoas, mas eles viam o que era considerado uma doença, o que a psiquiatria tinha definido como esquizofrenia.
I grew very, very fat. Eu engordei bastante. I was unable to, I lost my ability to think clearly, to read. I have always loved to read. For 10 years I was unable to read. Eu perdi a minha habilidade de se concentrar, de ler. Eu gostava muito de ler. Por 10 anos eu não conseguia ler um livro. At one point I had a drug that was so horrible E em certo ponto eu tomei um medicamento que era tão horroroso that I couldn't keep awake and I would sit and dribble. que eu não conseguia ficar acordada. Então eu sentava e acabava babando, ficava dormindo. And I don't smoke, so I would be in the non-smoking room. Eu não fumo, então eu fui colocada numa sala, num quarto de não fumantes. So that it was always very quiet and I always fell asleep. E tudo era muito quieto, muito silencioso. Então eu sempre acabava dormindo o tempo todo. And I remember, for example, 2 of my friends turned up unexpectedly to visit me. Eu lembro de um dia que 2 amigos meus apareceram sem avisar para me visitar. And I was hanging down like this, my head down, dribbling all the way down me. E eu estava sentada assim com a minha cabeça pendurada, babando. And when they came in, I tried to make it look better, but I could see in their eyes I would never see them again. Quando eles entraram no quarto, eu tentei me arrumar, tentei parecer um pouco melhor, mas eu pude ver nos olhos deles que eu nunca iria vê-los de novo. And I never saw them again. E eu nunca os vi novamente. This is the story that many people see and hear when they look at people with schizophrenia. They are seeing side effects. Essa é a história de muitas pessoas que observam pessoas que têm esquizofrenia. Eles observam esses efeitos colaterais da doença. Sometimes, depending during the years, I had many combinations. Há muitas vezes, dependendo da época do ano, eu tinha combinações de medicamentos. That sometimes when people asked me a question, I was unable to answer. It took so long to go in here before I was able to answer. Às vezes, quando alguém me fazia uma pergunta, levava muito tempo para eu responder, porque eu não conseguia entender aquela pergunta e processar e criar uma resposta para ela. So my family was told, and people were told, that I was cognitively deteriorating and becoming basically stupider and stupider. Então, foi dito à minha família e aos meus amigos que eu estava tendo uma deterioração cognitiva, ou seja, que eu estava me tornando cada vez mais estúpida. My family were trying all the time to try and get me to come out and had hope. So at one point they had a very big meeting. Minha família tentava o tempo todo fazer com que eu tivesse esperança, com que eu saísse daquele ambiente. E uma época eles tiveram uma grande reunião. And because they came from abroad, it was, as I said, a big meeting. And one of the things that they told my family was they just said to my partner at the time, who's still around for a while, they said, I'm sorry. Yeah. You can finish. They said to me and to my family, Olga will never, ever get better. Olga will never, ever work again. Olga will need help for the rest of her life. E aí minha família, eu digo que foi uma reunião muito grande porque vieram algumas pessoas do exterior que moravam em outros países e eles tiveram todos essa reunião com os médicos do hospital e eles disseram para minha família e o meu parceiro que continuou comigo durante um tempo que a Olga nunca, na vida dela, vai ficar melhor. Ela nunca vai voltar a trabalhar e ela vai precisar de ajuda para o resto da vida. And they also said Olga will need to take medication for the rest of her days. E também disseram, a Olga vai precisar tomar medicamentos para o resto dos dias dela. And my family, of course, listening to the authority of psychiatry, believed it and lost hope for me too. E a minha família, que era tão esperançosa, ouviu aquilo saindo da boca daquela autoridade da psiquiatria e eles também perderam esperanças. And it was also that point in time where I lost hope. E nessa época eu também perdi a esperança em relação a mim.
Fortunately, things are not like that forever, and there is another way, and more people are beginning to become aware of the fact that perhaps the science of psychiatry is flawed. E felizmente as coisas não foram assim para sempre. Eu descobri que havia uma outra forma de se pensar e cada vez mais as pessoas estão perdendo fé na psiquiatria e pensando que a psiquiatria sim deve ser debatida. The Hearing Voices movement works outside of psychiatry. O movimento Hearing Voices trabalha fora da psiquiatria. We call ourselves a Hearing Voices movement, and I'm proud, actually, I'm very proud today to be a voice hearer. Nós nos intitulamos o movimento Hearing Voices, é o movimento Ouvindo Vozes, e hoje em dia eu sinto orgulho de ouvir vozes. I am with a great community. Eu estou acompanhada de uma grande comunidade. And we have systems that can help each other, to support each other. And one of the major differences between us and what psychiatry offers Nós temos sistemas onde nós podemos nos ajudar, nós podemos nos auxiliar, e a grande diferença entre nós e a psiquiatria is that we look for meaning and context, that our life stories are intimately related to our voices, to paranoia, to visions, whatever symptoms many people have. que nós procuramos sintomas, nós procuramos contexto, história, e acreditamos que a nossa vida, a história da nossa vida está diretamente conectada com as visões que nós temos, ou as vozes que nós ouvimos, qualquer tipo de sintoma que é identificado. And having worked for many years in psychiatry as a psychiatric nurse, E tendo trabalhado por muitos anos na psiquiatria como uma enfermeira psiquiátrica, I never saw people recover. eu nunca vi as pessoas se recuperarem. But when I go to the yearly meetings with, for example, Hearing Voices, and I see people who work with their voices and things, that's where I see people coming out of psychiatry and getting their lives back. Mas quando eu vou a algumas reuniões me representando o movimento Hearing Voices e eu ouço as pessoas falando que têm orgulho daquilo que elas estão vivendo, eu vejo sim as pessoas se recuperando e reavivendo suas vidas. And that's where open dialogue, which is very much in a similar way of thinking that we have, we unite on that. É por isso que essa definição do diálogo aberto tem muito de pensar que nós estamos unidos em relação a uma causa. In Denmark and many other places, forced treatment is allowed if a patient says no. And schizophrenics have the highest rate of non-compliance. Na Dinamarca, o tratamento forçado ele é permitido caso um paciente diga não. E no caso dos esquizofrênicos, nós temos o maior índice de não conformidade com o tratamento. And the typical explanation that is given is that the patient lacks insight to their illness. Uma explicação típica que é dada a essa não conformidade é que o paciente não tem insights, não tem ideias sobre a doença que ele tem. As we can see there, Bob is not very compliant. Como vocês podem ver, o Bob não está aceitando muito bem o tratamento dele. These are some statistics. We have a very high rate of forced treatment in Denmark. It's gone up, and last year was the highest ever for children and for young people. Aqui são algumas estatísticas nessa tabela de tratamento forçado na Dinamarca, alguns altos índices de tratamento forçado. Ano passado, nós atingimos o índice mais alto de tratamento forçado para crianças e adolescentes. And I just want to remind people of the convention here. Só uma citação ali para vocês lembrarem da convenção que foi mencionada mais cedo. So, if we go back to non-compliance, can there possibly be other explanations? Se nós voltarmos à questão da não conformidade, pode haver outra explicação para esse paciente não aceitar o tratamento, além de falta de informações sobre a doença? I'm just jumping up, because I'm visual, so I prefer to use the avocado and the onion instead of those charts that I just rushed by. Eu sou muito visual, por isso eu pulei alguns gráficos e alguns fluxogramas que eu tinha nos outros slides e eu vou usar essa metáfora que eu sempre uso do abacate e da cebola.
So the avocado is psychiatry, and the onion is the hearing voices movement, if you like. Yeah. O abacate, então, nessa metáfora, vai ser a psiquiatria e a cebola vai representar o movimento Hearing Voices. And this is what psychiatry sort of believes. They're very much focused on finding the essence of madness, which they believe is inside of the person. Isso é o que a psiquiatria acredita. Eles acreditam muito em achar a essência da loucura, que eles acreditam que esteja dentro da pessoa. And it's very much founded on the Enlightenment period. E isso é muito encontrado na era na era chamada era do iluminismo. So the idea is that if you look long enough and hard enough, you will find the schizophrenia in the person, or the bipolar in the person, or the ADHD in the child. Então, eles acreditam que se você observar por bastante tempo e olhar com bastante cuidado, você vai acabar encontrando a esquizofrenia dentro da pessoa, ou a bipolaridade, ou o déficit de atenção dentro daquela criança. So when you're doing this, what happens to all the rest? You have to remove everything that is the human part of a person. That's context and meaning, their life story, understanding, all these things. Então, o que acontece? Na realidade, para entender, você tem que remover todo o contexto daquela pessoa, a sua história de vida, o seu significado, suas experiências. We believe that there is no psyche without a life story, without the context, without meaning. It doesn't make sense. Então, nós acreditamos que não há psicologia humana sem contexto, sem significado. Isso não faz sentido se você não olha esses outros fatores. Which is one of the reasons why we focus so much on stories, on people's life stories. Por isso, nós nos concentramos muito na história de vida das pessoas. So there is another explanation. If people are prepared to look at what is happening in that person's life, maybe listening to what they have to say, what their subjective experiences are. Então, sim, há outra explicação para o paciente não aceitar esse tratamento. Se você estiver preparado para ouvir a história de vida daquele paciente, ouvir as experiências que ele já teve e analisar isso tudo em conjunto. And when I think of the treatment, it always seems to me extraordinary that it is assumed that people are, even if you're a schizophrenic, cannot tell if the treatment is helping or not, if the distress is going away or not. There can be very good reasons for non-compliance. Então, quando se trata de tratamento, eu acho sempre impressionante que as pessoas, os médicos, achem que o paciente, mesmo que ele seja diagnosticado esquizofrênico, que ele não consiga dizer se aquele tratamento está melhorando os sintomas ou não. Eles acreditam que o paciente não tem a capacidade de dizer se aquela perturbação está sendo resolvida ou não. So